Bom dia! Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês, amados? Espero que sim. Meu nome é Marli Cordeiro e vamos para uma palavrinha do dia e hoje vai ser diferente. Amados, esses dias deixei o celular de lado por 3 dias, né? E fui ler um livro. E esse livro aqui já faz a terceira vez que eu leio ele. Eu conheço ele desde 2007, né? E foi ali que eu comecei a aprender que há poder em nossas palavras, há poder em nossas palavras, há poder nas suas palavras. E ali eu comecei, né? Porque eu falava mal do meu esposo, aí eu comecei a declarar coisas boas na vida dele. E esse livro me ensinou muito. E toda vez que eu leio ele, eu aprendo algo diferente, né? E eu lendo, e essa semana que passou eu lendo, e teve algo que chamou atenção, me chamou mais atenção. Eu não sei por quê, pode ser porque a gente teve essa crise, né, da Covid, e muita gente ficou desempregado, muita gente perdeu o seu emprego, né, o seu negócio. E aí chamou muito minha atenção, né? E esse livro ele ensina muitas coisas e fala muito da palavra do Senhor, né? E tem vários testemunhos aqui, vários. E um deles, amados, é esse que chamou minha atenção. O autor, ele estava no aeroporto e ele conheceu uma pessoa ali, começou a conversar. E ali eles descobriram que ele servia também a Cristo, né? Que os dois serviam. Aí o rapaz ele falou assim para ele, pro autor desse livro: é, algo aconteceu anos atrás e aí ele pegou e falou assim: eu queria compartilhar com você. E o autor falando, né? Que ele era vendedor e ele ia para o interior dos Estados Unidos 2 vezes por ano. E ali tinha mercadinho que fazia vários pedidos. E ali ele conheceu um senhor e ele gostava muito de conversar com esse senhor. Ele era cristão também, que fazia, né, os pedidos para ele. E nisso ele fez um pedido, um grande pedido. Ele tinha um mercado e ali ele fez, mandou para a empresa e ele foi embora da cidadezinha. Quando deu 6 meses, a empresa comunicou que o senhor não tinha pagado a dívida, né? E falou para ele voltar lá para cobrar. E nisso ele foi cobrar. Quando ele chegou lá no mercado, ele viu que o senhor não estava lá, nem a família dele. E ali ele perguntou o que tinha acontecido. E ali o rapaz falou assim: ó, ele caiu doente e a família dele também caiu doente, seguidamente, assim, né? Nos 6 meses que se passaram. E ali o tiozinho descobriu que ele estava na cidade e mandou um recado para ele. E falou assim: tudo vai ficar bem, né? Eu confio em Deus. E nisso ele mandou a mensagem para a empresa falando o que aconteceu com o tiozinho, né? O tiozinho tinha explicado direitinho. E a empresa falou assim: então eu vou dar 6 meses para ele, porque como o tiozinho sempre comprou, nunca deveu, falou que ia dar 6 meses. Só que passou mais 6 meses, amados. Então, um ano. E o tiozinho não conseguiu pagar. E aí a empresa mandou esse rapaz voltar lá e falou que ia processar o tiozinho. E ele falou assim: meu Deus, e agora? Né? A gente sabe que ele está passando uma situação difícil. Como você aí que está me ouvindo pode estar passando por uma situação difícil. Porque não tá fácil, né, amados? É muita gente desempregada, né? Muitas portas se fecharam. E ali ele viajou de novo para a cidadezinha. E aí eu queria ler um trecho aqui para vocês. Na noite anterior à minha chegada à cidade, não consegui dormir. Passei horas angustiado, rolando na cama, tentando encontrar um jeito de não pressionar o meu amigo. Eu sabia que ele estava lidando eu sabia que eu estava lidando com um bom homem envolvido numa situação sem que ele tivesse culpa. Enquanto virava na cama de um lado para o outro,
Devo ter adormecido e sonhei que fui visitar meu velho amigo e que nos sentamos na sala de estar da casa onde toda a família se reunia. E ele se voltou para mim e disse: Vamos começar o nosso culto devocional matutino e gostaria que você participasse. Com todo prazer, respondi. Ele ele prosseguiu: Vamos ler os Salmos 23? E ele iniciou a leitura e fiquei muito feliz diante da palavra que eu ouvi. Eu havia aprendido esses salmos há muito tempo na escola dominical e jamais me esquecerei que o Senhor é meu pastor. Meu coração regozijou-se ao ouvir as palavras lidas por ele. Isso era um sonho que o vendedor estava tendo, amados. Olha o que ele ouviu no sonho. O Senhor é meu banqueiro e nada me faltará. Ele me faz repousar em minas de ouro. Ele me dá a combinação do seu cofre forte. Ele restaura os meus créditos. Ele me mostra como evitar os processos legais por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pela sombra da dívida, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua prata e teu ouro me resgata. Prepara um caminho para mim na presença dos meus cobradores. Enche os meus barris com óleo, e as minhas medidas transbordam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu negociarei em nome do Senhor. Ao concluir a leitura, ele se ajoelhou e orou, e eu jamais havia escutado uma oração como aquela. Quase perdi o fôlego quando ele pediu ao Pai Celeste que me abençoasse. Acordei de repente com um amém. Eu havia planejado visitá-lo em casa logo cedo, pela manhã. Levantei e me vesti e cheguei à casa dele ao nascer do sol. E ele me recebeu com um sorriso e um caloroso aperto de mão e disse: Venha, entre, vamos fazer a nossa oração matinal e gostaria que você nos acompanhasse. Fui apresentado à sua esposa e aos seus filhos. Em seguida, ele pegou a Bíblia e falou: Vou ler o Salmo 23. E aí ele leu com voz claras e forte, mas exatamente como estava escrito na Bíblia. Olha só isso, amados. E ali, porque senão fica muito longo aqui. E ali, resumindo, ele orou por esse rapaz e falou que tudo ia acabar bem. E ali eles foram no armazém, né? E quando ele estava chegando no armazém, um homem chegou e falou assim: Olha, meu pai falou assim que ele vai ficar com aquele terreno que você colocou à venda. Que há muito tempo ele tinha colocado à venda, amados, anos atrás, e não tinha conseguido vender. E ali o pai desse rapaz ia ficar com o terreno. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu pagar a dívida, né? E aí ele contou esse sonho pro tiozinho, e o tiozinho falou assim, ó, na madrugada eu estava orando e rogando ao pai que me ajudasse a pagar as minhas dívidas. E o que eu quero dizer para você, amado, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que as coisas estejam muito difíceis para você, creia que você tem um Deus que tudo pode e há poder nas suas palavras. Declare coisas boas. Traga à existência aquilo que não existe. Amado, muitas coisas, você fala assim, mas eu não tenho recurso. Mas você lembra que o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, diz que a prata e o ouro pertencem a Ele. Se pertence a Ele, pertence a nós também, porque somos filhos do Deus vivo.
Então, amados, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não acredita. A gente não acredita, a gente não confia no Deus que tudo pode fazer. Amados, a gente tem que aprender a orar a palavra do Senhor. Se a palavra dele diz que eu posso, amados. É difícil, mas declare a Bíblia. Seja praticante da palavra de Deus. Entenda que Deus, ele pode todas as coisas nos céus e na terra. Tá difícil para você, mas o Senhor é o seu pastor e nada nos faltará. Então, se o Senhor é meu pastor, se eu estou sentindo falta de algo, para onde que eu peço algo, amados? Para Ele. Fala, Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor é meu pastor. Porque tem situação, amados, que acontece, igual no caso da Covid, muitas empresas fecharam a porta, não podia vender, padarias, né? Só os mercados que ficaram abertos. Comércio, restaurante, tudo fechado. Então foi uma coisa que aconteceu no mundo todo. E você tem que pedir ajuda para quem? Para o seu Deus, o seu pai, o seu pastor, porque ele é bom. A gente tem que aprender a declarar a palavra. Não ficar pensando coisas, amados, que não vai trazer nada de bom, mas sim trazer existência. A gente não pode ter aqui no mundo físico, a gente não pode estar enxergando, mas no mundo espiritual a gente tem. E o que a gente pode fazer? Trazer, porque na palavra em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então a gente tem que esperar algo bom. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus, trazer do mundo espiritual para o mundo físico e declarar a nossa bênção, independente se for casamento, se for vida financeira, se for filho, declare coisas boas na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Em nome de Jesus. Olha que fala aqui. Eu vou tentar colocar esses pedacinhos desse livro que fala sobre essa história aqui embaixo, para vocês lerem e declarar que Deus é o seu pastor e nada vai te faltar, em nome de Jesus. Que você venha ter um excelente dia e creia que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, em nome de Jesus. Um beijo!